Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira aí na nossa teleaula sobre programação para dispositivos móveis. Depois de 2 semanas aí de folga, né? Entre aspas, hein? Acho que o pessoal já deve ter sentido falta aí da gente. Eu, pelo menos, quando não tem a semana, não tem teleaula, parece que fica meio que vazia, assim. A gente não tem aquela correria, né? Então o pessoal acho que também deve sentir um pouco. Esperamos que todos tenham ido bem na prova, né, Tereza? Isso. Estamos aqui à disposição. E vamos continuar falando sobre nossa disciplina aqui, falando hoje também, continuar falando dos componentes. Dos componentes, né? Pessoal, a gente enfatizar bem essa questão dos componentes, porque na verdade os componentes vão ser o que? O front-end, né, da aplicação. Tudo que vai estar rodando por baixo lá, o usuário vai interagir invariavelmente através dos componentes visuais, os commands, os labels, né, os text fields, os edit box. Então, os componentes são o mais importante aí para o usuário, né? Ali embaixo depois aí o que vai acontecer a gente vai falar na sequência nas outras aulas que a gente tem da questão da persistência, também temos a questão dos gráficos, né? Gráficos de baixo nível, gráficos personalizados. Mas hoje a gente vai continuar então falando um pouco dos componentes de alto nível. Antes, a gente vai fazer aquela nossa velha revisão. A Tereza vai dar uma pinceladinha aí sobre o que a gente viu há 3 semanas atrás, né? Isso. E aí depois a gente já continua aí com os componentes dessa aula. Vamos relembrar um pouquinho, né? Vamos lá. Que a prova foi semana passada, mas, como é de praxe aqui nas nossas disciplinas, vamos retomar os pontos principais vistos na aula anterior. Então, vamos acompanhar comigo no slide. Bom, então na aula anterior, o que nós vimos? Começamos a falar dos componentes para os formulários, né? Nós vimos a classe form e que basicamente o form vai ser um container, né? Que vai poder agrupar, né? Agregar todos os outros componentes. É importante observar, né? E ressaltar que para esse tipo de classe, no caso do form, todos os objetos que vão ser compostos dentro desse form, eles são subclasses da classe item. Ou seja, qualquer objeto que seja da subclasse da classe item, qualquer objeto do tipo item, poderá ser incorporado, poderá ser adicionado ao formulário. Então, basicamente, o formulário vai ser aquele container, onde a gente vai poder colocar todos esses componentes para a gente construir nossa interface gráfica. Bom, então vamos olhar quais são esses componentes da classe item. Vamos ver. Então, o primeiro componente que a gente viu foi o text field, né? Seria o campo de texto. Nesse componente, a gente viu que a gente pode definir a quantidade de caracteres associada a esse campo de texto. E o mais interessante é que você pode estar fazendo uma máscara nesse campo de texto. Isso quer dizer o quê? Você pode estar validando o tipo de caractere que pode ser inserido nesse campo. Por exemplo, eu posso deixar livre. Uma opção é de você pode tanto inserir caracteres quanto letras, mas há situações, por exemplo, se eu for colocar o número de um telefone ou a idade, com certeza vai entrar números. Então, você pode estar fazendo uma máscara, ou seja, a restrição de entrada de dados. Então, nós podemos utilizar o numérico, podemos utilizar o N, que seria uma outra restrição, a questão do endereço eletrônico, o email address, né? Então, a gente pode estar definindo, limitando quais possíveis caracteres podem ser inseridos num campo de texto. Bom, outro componente que nós vimos, também na aula passada, foi o componente choice. Na verdade, o choice é uma interface, e o componente choice group. Seria um grupo, né, de opções, um grupo em que há a possibilidade de você estar selecionando elementos. Então, quando é utilizado com essa interface choice. No caso do choice group, a gente precisa observar que há 2 situações. Ou a gente trabalha com choice group do tipo múltiplo, em que há a possibilidade de uma seleção com vários elementos, ou com a característica exclusivo. Ou seja, eu preciso apenas uma opção dentre aquelas existentes. Então, quando eu falo exclusivo, eu estou associando para um rádio button. E quando se fala múltiplo, eu estou associando para um checkbox. Né? Ou seja, eu posso estar associando vários elementos daquele conjunto que será apresentado. Bom, outro componente visto também foi o image e o image item. O image, acho que já diz bastante coisa, né? Então, a ideia da imagem, a gente vai poder fazer
o import, né, carregar uma imagem na nossa aplicação. Para isso, eu preciso utilizar esse componente, image. Aí você vai definir a extensão, né, qual é o nome desse arquivo, o caminho. E, além disso, pode estar associando uma imagem com o image item. O item vai estar definindo justamente a posição dessa imagem. Vai ficar à esquerda, à direita, uma linha depois, uma linha antes. Então, existem alguns parâmetros já pré-definidos e a gente pode estar associando essa figura. Então, o image item está relacionado à posição, um objeto tipo image. Um outro componente visto na aula anterior é a questão do gauge. Não esqueçam da pronúncia, gauge. E a ideia do gauge é o quê? É você ter uma barra de progresso. Essa barra a gente pode estar observando de dois modos. Essa barra seria interativa ou a não interativa. A não interativa basicamente vai ser apenas um feedback para o usuário. Ele vai estar acompanhando, por exemplo, o processamento de uma transação. E no caso do interativo, o próprio nome também já está dizendo bastante. Então, existe essa possibilidade de você estar interagindo, aumentando, por exemplo, o volume, diminuindo o volume, seria uma barra. Tá? E finalizamos a aula anterior com date field. A ideia do date field é até resgatar lá do Java nativo a questão do date. Então, existe a possibilidade de você estar criando uma ideia de um calendário, né? Então, você tem a data, ou você quer colocar data e tempo, ou tempo, então dá para fazer essas possibilidades aí. Mas aí ele resgata tudo lá do date field, do date, né? Que seria uma classe lá do Java mesmo, nem pensando em J2ME, mas no Java padrão já tem essa classe, então vai estar fazendo também toda a recuperação da outra plataforma. E o último, agora sim, é o último componente que vimos na aula anterior, que é o string item. Basicamente, um objeto desse tipo, basicamente vai ser um rótulo, né? Vai ser um texto estático. Basicamente, é só para você informar, né? Dar alguma informação sobre aquela aplicação. E não tem tanta interatividade. Embora não tenha tanta interatividade, ele é muito importante, né, Silvano? Porque muitas vezes a gente precisa estar mostrando uma determinada informação e podemos utilizar esse componente de string item. Para orientar o usuário o que ele tem que fazer na interface é muito importante, né? Então, às vezes você evita vários erros só com uma informação que você disponibiliza ali. É isso aí. E o que a gente vai ver hoje, hein? Hoje nós vamos continuar vendo os componentes de alto nível, né? Que a gente também já vem trabalhando, só que os componentes que a gente vai ver hoje são de alto nível e exclusivos. E a gente vai ver por que eles são exclusivos. Então, vamos dar uma olhada no slide aí. Então, o que é o objetivo da aula? Conhecer os componentes de alto nível, ou continuar conhecendo os componentes de alto nível da J2ME. O que a gente entende por componente de alto nível? São aqueles componentes que você, para utilizar eles, precisa apenas o quê? Instanciar um objeto daquele componente e inserir na tela do celular. Na aula passada, a gente viu vários componentes de alto nível, só que esses componentes eles não eram exclusivos. Ou seja, você adicionava vários componentes em um objeto do tipo form. E esse objeto do tipo form, você então mandava exibir no display do dispositivo. Os componentes que nós vamos ver hoje, assim como o form, eles são descendentes da classe screen e são considerados componentes exclusivos. Por quê? Você só consegue aplicar um componente desses por vez na tela do dispositivo. Assim como o form, né? Quem já trabalhou um pouquinho com o form aí sabe que você não consegue colocar vários forms na tela do display. Então, os componentes que a gente vai mostrar hoje também seguem a mesma premissa. Né? Você só vai conseguir, ao mesmo tempo, mostrar um deles na tela. Os outros vão estar lá em background, esperando a vez deles, né? Mas você só vai conseguir mostrar um deles por vez. Então, a gente vai falar o quê? Vamos falar basicamente nessa aula algumas situações em que são úteis. Que situações são úteis a utilização desses componentes que nós vamos falar hoje. E também vamos dar uma pinceladinha aí sobre alguns métodos que eles oferecem para que vocês possam saber que recursos esses componentes oferecem, né? Qual a importância deles, que situação vocês vão poder utilizar melhor. Então, basicamente a aula de hoje é sobre componentes de alto nível exclusivos, ok? Então vamos lá, o que nós temos mais aí, Tereza? Nós temos então os componentes que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, como eu tinha falado, esses componentes que nós vamos falar hoje, assim como o form, eles descendem de screen.
né? E também ocupam todo o display quando são exibidos na tela. Então, o que vai acontecer? Esses componentes, assim como o form, vocês vão criar um objeto dele, de algum desses componentes, e vão utilizar o método setCurrent no display para exibir esse componente na tela, assim como a gente fazia com o form, certo? Então é basicamente o mesmo metodologia que a gente usaria com o form, nós vamos usar com esses componentes de alto nível exclusivos. Só que esses componentes que nós vamos mostrar na aula de hoje, eles têm uma pequena diferença aí em relação ao form. Que diferença é essa? Os componentes que nós vamos mostrar hoje não aceitam a inserção de itens neles, né? Você não pode adicionar itens para ser visualizados na tela. Então, o único componente que aceita a inserção daqueles objetos que a Teresa mostrou na aula passada é o form. Os nossos componentes de hoje não aceitam a inserção de itens e vão aceitar somente a inserção de commands, que são aqueles comandos, né, que a gente já vem vendo desde a segunda aula, comandos de interação que nós podemos inserir na base lá do visor para que o usuário possa disparar ações sobre o componente que está sendo mostrado na tela, né? Mas então, deixar bem claro aí que os componentes que nós vamos mostrar hoje, apesar de ser descendentes de screen, não aceitam a inserção de itens. Certo, pessoal? Então, fica bem fechada essa questão aí de não poder inserir itens nesse tipo de componente. Vamos, o que a gente vai... A Teresa, acho que vai começar mostrando agora o primeiro deles, né, Teresa? Então, a partir já desse diagrama, né, em que a gente tem aí uma hierarquia de algumas classes, então vamos começar. Vamos ver o list, na sequência vamos ver o componente testbox e, por fim, o alert, né? Embora a gente até falou um pouquinho desse alert, a gente vai enfatizar, né, com mais detalhes a questão desse componente alert. Então, começando com o list. O que é o list? O list ele é um componente semelhante ao choice group, né, que vimos na aula passada. Com uma lista de opções, assumindo seleções múltiplas, exclusiva e implícita. Então, basicamente, a gente pode fazer uma diferença entre o list e o choice group. Ambos são destinados para você organizar uma série de elementos. A diferença principal entre esses dois componentes é que no choice group, basicamente eu posso ter uma seleção múltipla e uma seleção exclusiva. No caso do list, além dessas duas, existe essa possibilidade de você trabalhar com um tipo de seleção implícita. Nós vamos, inclusive, ver um exemplo sobre essa forma de seleção, que é do tipo implícita, né? Tem até um slide que dá maiores detalhes cada uma dessas situações, né? Quando eu vou utilizar o implícito, quando eu vou utilizar o exclusivo ou o múltiplo. O múltiplo e o exclusivo até nós já comentamos, né? O implícito que seria já o diferencial, basicamente, entre esse componente e o outro. Das diferenças, né? A gente vai ver que também tem a questão do item e que ele aceita apenas eventos por meio dos commands. Então, basicamente, o list vai ser um componente semelhante ao choice group e que, no caso, além de múltiplo e exclusivo, tem a questão do implícito. Bom, ele trata eventos com o command. Nesse caso, ele não trata eventos de item, já que esse componente ele não possui itens. Então, a forma de navegação entre os elementos de uma lista, né, entre os elementos de uma série, porque list ele vai ser um componente que eu vou organizar um conjunto de elementos. Então, a navegação entre esses elementos dessa série, isso não gera evento. Tá? O que vai estar gerando evento é quando se aciona um dos comandos, porque a mudança de estado num lista, isso não gera evento. O que vai estar gerando, reforçando, é a questão quando se aciona um dos commands. Tá bom? Vamos começar conhecendo esse componente list. Quais são os principais métodos, construtores, como que eu vou estar criando no dispositivo, né, criando em programação, esse componente do tipo list. Vamos acompanhar, então. O list. Então, ele disponibiliza métodos que determinam, além da inserção ou remoção de elementos, a seleção de alguns elementos. Bom, então vamos começar. Primeiro caso, né, então estamos trabalhando com o construtor de um list. Então, nesse list, que vai ser uma lista, uma série de elementos, eu posso estar definindo no primeiro argumento o título dessa lista. O segundo argumento vai estar relacionado com o tipo. Então, se ele é múltiplo, se ele é implícito ou exclusivo.
Terceiro parâmetro é um array de strings, ou seja, todos os elementos que pertencem a esse list. Nós podemos estar criando inicialmente um array de string e, ao utilizar esse construtor, ele já vai associar todos os elementos, né, já vai inserir todos os elementos apresentados no vetor para esse list. E no quarto argumento é um array de image, ou seja, cada elemento que você vai estar associando para essa lista, você pode também estar definindo uma imagem. Então, associa elemento que pertence a essa lista com imagem, exatamente na mesma ordem. Tá? É uma opção, ou se não, cria-se uma lista e depois vai adicionando cada um desses elementos que compõem a lista. Então, esse geralmente é o mais utilizado. É importante observar também, ao trabalhar com list, você tem que definir qual é o tipo desse list. Ou ele é múltiplo, ele é implícito, ou ele é exclusivo. Uma vez utilizado o construtor e você definiu o seu tipo, não há essa possibilidade de alterar. Tá? Então, tem que observar de antemão qual o tipo, qual vai ser a característica, qual vai ser a funcionalidade desse list. Tá? Seguindo, então, vamos ver mais outros métodos. Outro método é o void insert, ou seja, vamos estar inserindo em uma determinada posição, que vamos passar no primeiro parâmetro, o elemento que vai ser inserido e a sua respectiva imagem. Então, eu posso utilizar o insert, especificando o elemento que eu quero inserir numa determinada posição e a sua respectiva imagem. Além disso, tem outro método que é o append. O append é você estar adicionando no final, né? Fazendo um apêndice. Então, você adiciona um determinado elemento com a sua imagem. Nesse caso, ele não precisa nem especificar, que ele vai estar jogando para o final da lista, tá? No caso do append. Bom, então seguindo aí, claro, são apenas alguns métodos, existem outros métodos de você selecionar qual elemento daquela lista está selecionado, ou quais os elementos, né? Porque se eu utilizar, por exemplo, uma lista do tipo múltipla, eu posso estar selecionando vários elementos ao mesmo tempo. Então, há essa possibilidade de você recuperar qual é o elemento que está selecionado, ou quais elementos daquela lista estão selecionados. Ou, por exemplo, eu posso verificar qual que é o texto, qual o conteúdo daquele elemento que está selecionado. Posso verificar o tamanho dessa lista. Então, existe uma infinidade de métodos que a gente pode trabalhar com objetos do tipo list. Seguindo, então, vamos falar mais do list. O list, ele implementa a interface choice, né, semelhante ao choice group. Logo, fornece valores para tipos de seleções definidas na interface. Então, ou ele é exclusivo, ou ele é múltiplo, ou ele é implícito. Então, são as três possibilidades. E a grande diferença, como eu comentei no início, é que tem o implícito. Então, o caso do exclusivo, o próprio nome já está falando, é exclusividade. Então, você, por exemplo, ao fazer uma compra, você vai definir qual é a sua forma de pagamento. Ou via boleto bancário, ou via cartão de crédito, débito em conta. Então, é uma dessas opções. Não vai poder estar dividindo em várias, não. Eu quero pagar metade de um jeito, metade do outro. Não. Então, vai ser uma das opções, é exclusivo. No caso do múltiplo, eu tenho interesse em receber notícias sobre assuntos X, Y, Z, ou outros, né? Então, você tem essa possibilidade de selecionar diversos assuntos. Então, eu posso estar criando um objeto do tipo list, que ele tem características do tipo múltipla, vários elementos. E o último, que seria o diferencial, né, seria o caso mais novo para a gente, é a questão do implícito. A ideia do implícito é você organizar uma série de elementos, mas a ideia é de menu. E cada uma dessas opções estaria associada a uma operação, né, no caso da aplicação. Então, seria um outro diferencial. Tá? Seguindo, então, vamos começar a conhecer como fica, né, o Silvano, a cara desse list, né? Vamos começar a ver exemplos. Vamos ver como é que fica a interface dele. Então, esse aí, a gente está apresentando agora um exemplo de um objeto do tipo list, aplicado ao display de um celular, onde esse nosso list aqui está configurado com o modo implícito. Então, pessoal, como a gente vê aí, o modo implícito, vocês vão utilizar ele quando? Quando vocês quiserem que, no momento em que o usuário selecionar aquela opção que está marcada nas opções oferecidas pelo list, ele naquele momento ele já está confirmando a escolha dele, certo? Então, o modo implícito ele é bastante direto.
O usuário selecionou, clicou naquela opção, apertou o botãozinho de selecionar aquele que fica no centro das setas, o botãozinho central, ele já está ao mesmo tempo dizendo que ele escolhe aquela opção. Né? Que situações que a gente vai poder usar isso? Por exemplo, você encontra nos celulares aí quando você quer escolher o tipo de toque. Né? O toque, seja no modo vibracal, silencioso, com modo vibracal com som. Então você vai passando ali naquelas opções. Quando você aperta o botãozinho do celular lá do Select, né? O botão físico lá, você já, ao mesmo tempo já está confirmando essa sua ação. Então, a característica do modo implícito é essa. Ele vai te permitir realizar uma confirmação da opção que o usuário está selecionando, sem a necessidade da gente, por exemplo, utilizar um command na tela. O processo já é direto, tá? Que não vai acontecer com as outras opções, como a gente vai ver na sequência. Então, o implícito tem essa carinha aí, onde você vai ter uma barra, né, selecionando a opção que o usuário deseja. Além do modo implícito, nós temos qual modo que a Tereza falou também? O modo exclusivo. Né? Então, o modo exclusivo já muda um pouco a carinha dele aí. Como a gente pode ver, né? Ao lado da opção, nós temos uma bolinha, uma caixinha de seleção, onde vai determinar qual a opção que está marcada nesse instante. A diferença aqui nesse caso é a seguinte: o usuário vai selecionar a opção que ele deseja, mas para que ele possa confirmar, você vai ter que usar um command que vai estar embaixo lá da tela do celular. Então o usuário vai selecionar, selecionou, ele vai ter que ir lá no command e vai dizer assim: selecionar. Deseja selecionar essa opção que você marcou? Sim ou não? Sim. Como é que a gente vai fazer isso? O componente list, ele oferece um método chamado getSelectedIndex. Esse método retorna um valor inteiro que corresponde ao item que está selecionado no nosso list. Então o que vai acontecer? Quando vocês usarem o modo exclusivo, você vai ter que adicionar um command. Quando o evento daquele command for disparado, você vai ter que utilizar o método getSelectedIndex para ver qual opção o usuário marcou. E com base nessa informação, você então vai disparar uma ação, né, conforme aquela opção que ele selecionou. Então, nesse caso, a gente vai ter que usar o nosso command aí, velho e bom command lá embaixo na base da nossa tela. Além do modo implícito e do modo exclusivo, nós temos então o modo múltiplo, que é o que a gente vai ver agora. O modo múltiplo, então, como a Tereza falou, ele muda de novo a interface. Nós temos aí uma caixinha de seleção com um Vzinho, indicando que o usuário pode marcar mais do que uma opção. Então, nesse caso, ele pode selecionar a opção 1, a opção 2, a opção 3, ou até nenhuma das opções, certo? A questão, de novo, você vai ter que usar um command, né? Quando o usuário disparar o evento daquele command, você então vai buscar no seu list os itens que estão selecionados. Só que aqui tem uma diferença. No modo exclusivo, a gente podia usar o método getSelectedIndex, retornando um valor inteiro, porque só tinha uma opção selecionada. Nesse caso, a gente não vai poder usar esse método, porque a gente sabe que pode ter várias opções. Então, existe outra opção do list, que se chama getSelectedFlags. Esse método ele recebe como parâmetro um vetor de variáveis do tipo booleana. Então, o que vai acontecer? Se você tem um list lá com 3 opções, você vai passar um vetor de valores booleanos de tamanho 3 para esse método. Vai chamar getSelectedFlags e vai passar o vetor como parâmetro. Ele vai realizar um processamento. Quando esse método retornar dentro desse vetor de objetos booleanos, cada posição vai ter um valor verdadeiro ou falso, representando se aquela opção do nosso list, do tipo múltiplo, está marcada ou não. Então, é por esse método aí que vocês vão ter que fazer a verificação no caso múltiplo, né? Porque o getSelectedIndex não vai dar certo. Então, fica bem claro aí que, nesse caso, a gente vai ter que usar um método que recebe um vetor de valores booleanos, certo? Então, são diferenças aí entre os tipos de seleção, implícito, exclusivo e múltiplo, que a gente vai ter que ver, dependendo da situação, né, qual é a forma mais adequada. A gente vai ver agora, então, um exemplo, né, de como são utilizados... Ah, não, antes do exemplo tem mais algumas coisas aí, né, Tereza? Aqui ele está falando que o tipo de seleção implícito auxilia no tratamento de eventos que ocorre sobre uma das opções. Então, é o que a gente falou que
O tipo de evento implícito, o tipo de componente de modo implícito, ele já possui por si só um evento associado com cada uma das opções que você inseriu no list. Então basta que você aperte o botão de selecionar sobre a opção que você quer e automaticamente vai ser gerado um evento do tipo command que vai chamar o método command lá da nossa interface command listener, né? Então isso aí já está pronto. Nos outros modos você vai ter que fazer o uso de um command próprio para poder pegar o evento disparado pelo componente. E tem também uma sugestão aí que o list no modo implícito você pode utilizar ele para quê? Para criar menus suspensos, né? Então, os menus que a gente estava criando até agora eram menus que eram criados na base do nosso dispositivo, do nosso display, porque nós estávamos ali fazendo um agrupamento de commands, né? E como nós só temos 2 commands, o próprio sistema faz o quê? Ele agrupa os commands num menu de base ali, que o usuário tem que selecionar para ele abrir, e aí você seleciona a opção. No caso do modo implícito, do list no modo implícito, você pode usar para criar um menu suspenso. Ou seja, vai ser um menu que vai aparecer na tela e não mais na base do nosso display. Até porque no modo implícito, isso é uma curiosidade, Tereza, cada uma das opções que a gente insere é um command. É como se fosse um command, né? Então, um command já tem um evento associado. Basta que você selecione ele. Então, serve para você criar menus suspensos. Isso, e é importante ressaltar que essa navegação entre os elementos, isso não vai estar gerando, né? Quando eu realmente, naquele botãozinho que dizer ok, ação, aí sim que se gera o botão, o evento. Você tem no celular as setas, né? Os direcionais, e geralmente no centro dos direcionais você tem um botão de confirmar. É esse que vai disparar o evento do modo implícito, somente no modo implícito, mas é esse botãozinho central aí que dispara. É isso aí. Vamos ver um exemplo? Vamos dar uma olhada aí. Começar a ver em termos de código, né? Como é que vai ficar. Vamos dar uma olhada aí. Então vamos ver aqui o que nós temos. Nós temos aqui o exemplo da aplicação 13, que vocês têm aí na apostila de vocês, né? Basicamente aqui nós temos os imports das nossas bibliotecas, temos aqui a declaração da nossa classe, aplicação 3, extends midlet, né? Para que a gente possa criar a nossa aplicação, e implementes a interface command listener. Por quê? Porque nós vamos querer fazer algum tipo de tratamento de eventos associado a command nessa nossa classe. As variáveis, os atributos da nossa classe. Nós criamos um display, criamos aqui uma variável do tipo modo, para futuramente armazenar o modo de seleção utilizado. Criamos 2 commands, um para sair da aplicação e o outro para fazer a seleção do evento disparado pelo nosso objeto list. Tá? Então, nós vamos utilizar esse command aí para fazer a seleção. Também estamos criando aqui um vetor de strings, como a Tereza comentou, que vão representar as opções apresentadas pelo nosso list. Por fim, criamos o nosso objeto list, aqui primeiro parâmetro sem nada, né? O título não vai ter título. Estamos selecionando esse list para funcionar no modo implícito. Estamos adicionando o nosso vetor de strings, que vão representar as opções, e não estamos utilizando imagens na apresentação do componente. O construtor da classe, nós obtemos uma referência para o nosso display, né? Tem que validar essa referência aqui, para que nós possamos aplicar os nossos componentes, mostrar os nossos componentes na tela do display. Estamos aqui adicionando os commands ao nosso objeto list, né? Aqueles commands que vão aparecer na base do nosso display. E estamos registrando a nossa lista ao tratador de eventos, que é a própria classe, o this. Por quê? Porque essa classe implementa a interface command listener, né? Então é por isso que ela é o próprio tratador de eventos. Destrói app está vazio, pausa app vazio, start app, o que a gente faz? A gente manda exibir a lista no nosso display, né? Assim como nós fazíamos com o nosso formulário. E no método command action, o que nós vamos verificar? Se for disparado um evento de comando e esse evento for igual ao comando sair, nós vamos então finalizar a aplicação. E se o evento disparado for em relação ao command do tipo que está vinculado ao objeto muda, então nós vamos disparar um alerta aí, informando qual foi o item selecionado do nosso list. Tá? Então basicamente é isso que o nosso programa faz. Então vamos rodar o exemplo aqui para ver qual é que é o efeito desse programa. Vamos rodar aqui.
E aí vamos fazer algumas experiências aqui. Beleza, eu vou abrir o meu objeto 13. Então eu tenho aqui o nosso list, apresentando as opções. Estou aqui interagindo, né? E vou selecionar o meu command aqui no canto direito da tela para que o nosso alerta seja disparado mostrando o item que eu selecionei. Então, pronto, ele mostrou aqui posição selecionada, modo exclusivo, né, a opção que eu selecionei. Ok, vou confirmar aqui e vou sair da aplicação. Aqui eu estou acostumado com Eclipse, esse aqui é um pouco diferente. Bom, beleza, então o que a gente falou até agora? Nós falamos que o nosso componente implícito, ele não precisa de você ter um command associado. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer para demonstrar para vocês agora. Vamos retirar o nosso command da aplicação, que faz a seleção da aplicação, e ao invés desse command, nós vamos utilizar outra opção aqui no nosso command action, que pega os eventos de command. Em vez de nós usarmos o nosso command aqui nas opções, nós vamos utilizar o seguinte: list.select command. Se esse evento for disparado, então nós vamos mostrar o nosso alerta aí na tela. Então o que a gente fez? A gente tirou o command de seleção e vamos nos basear agora somente no evento disparado pelo próprio list no modo implícito. Então vamos rodar a aplicação aí para a gente ver a diferença. Então agora, na nossa aplicação, eu não vou mais ter, eu não tenho mais o meu command aqui embaixo na base que confirmava a minha ação. Eu apenas vou usar o evento disparado pelo próprio list. Vou selecionar aqui, pronto, já disparei o evento. Então, vocês vejam que no modo implícito eu não precisei usar o command para capturar um evento de seleção. Agora vamos fazer uma outra experiência aqui. Vamos lá, hoje eu tô a fim de fazer a experiência aqui, Tereza. Oh, que bom. Vamos lá, vamos mudar o modo da nossa lista. Vamos criar essa nossa lista dizendo que ela vai ser agora no modo exclusivo, né? Vamos mudar aqui. Opa. Exclusivo. Senão, botar o inglês errado aqui, a Tereza já vai me matar aqui. Vamos lá. Então, modo exclusivo agora, sem o command. Vamos lá no exemplo 13. Então, olha aqui, nós temos mudou o nosso visual do nosso componente. Vamos selecionar aqui a opção central e vejam que não mais disparou o evento command que nós estávamos tratando anteriormente quando o list estava no modo implícito. Então, nesse caso, pessoal, é importante que nós tenhamos que utilizar um command para poder ver qual a opção que foi selecionada. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fechar aqui a minha aplicação e vou novamente adicionar o command para que ele possa funcionar juntamente com o modo exclusivo, que não é uma confirmação, ele não faz uma confirmação no momento em que o usuário seleciona a opção. Então vamos lá agora de novo. Aplicação 3, agora sim. Então eu vou fazer a seleção, ok? E aí eu vou utilizar o meu command para verificar qual a opção está selecionada. Aqui faltou eu habilitar lá o tratamento de evento, né, Tereza? Então vamos lá. Vamos habilitar o tratamento de evento aqui, que estava no modo ainda do Selected Command, para o modo implícito. Se o meu evento disparado for igual ao command muda, então aí sim o evento do nosso alert vai ser apresentado na tela. Então vamos lá. Vou selecionar aqui a aplicação. Agora sim, selecionei a opção que eu quero e vou clicar no meu comando de seleção. Pronto, agora então consegui interagir com o meu list na opção exclusiva. Então são situações diferentes aí que nós temos que trabalhar, Tereza, porque somente no modo implícito é que nós vamos ter aí a confirmação da ação somente apertando o botão selecionar. Nos outros modos, isso aí não vai acontecer.
Então a gente viu que é um caso especial do implícito. É um caso especial, mas ele é um componente que também ele tem um diferencial, né? Você já está escolhendo e já está confirmando a sua ação. Os outros não, você só escolhe e aí você vai ter que confirmar depois usando um outro command. Exatamente. Então o programador tem que saber que é essa a metodologia de trabalho do componente, né? É isso aí. Vamos conhecer o outro componente? Vamos lá. Vamos para o test box? Vamos lá. Então o próximo componente que a gente vai ver aí é o componente text box. Ele é, na verdade, uma caixa de texto, né, com múltiplas linhas, diferente do text field lá que nós vimos dos componentes do tipo item, né? E aí nós temos um componente que ocupa a tela toda representando uma caixa de texto, né, como a gente já tinha visto aí anteriormente. Então, além de ser uma caixa de texto com múltiplas linhas, você pode programar restrições a esse componente do tipo, você pode dizer que tipo de dado, né, de caractere ele vai aceitar. Se é somente texto, se é caractere somente só numérico ou alfanumérico. Todas aquelas restrições que nós vimos no nosso componente do tipo item lá. Do tipo text box. Text box, né? Esse aqui é o text box. Eu tô me referindo text field. Isso, eu estou me referindo ao text field. Isso, que é o componentezinho lá do tipo item. Então a gente vai dar uma olhada aí para que serve esse componente. Mas, assim, já adiantando, um componente de caixa de texto ele vai servir para quê? Situações em que você tem um chat, né, você quer escrever um texto, enviar uma mensagem, também é uma situação que pode acontecer. Alguma aplicação do tipo agenda que você tenha que apresentar para o usuário, por exemplo, o compromisso que ele tem naquele dia, ou qualquer aplicação que você queira apresentar dados que ficam armazenados no nosso Record Manager, que é o assunto da próxima aula, né, o gerenciador de registros. Então, o text box, ele é um componente tanto de entrada quanto de saída. E para que você possa fazer um bom uso dele, você tem que conhecer alguns métodos básicos dele aí que a gente vai mostrar agora. Então, os métodos do text box, eles servem para quê? Para você definir o tamanho, o número máximo de caracteres que vão ser aceitos, trabalhar com a posição onde vai ser inserido o texto, né, o nosso ponteiro de inserção, e também temos alguns outros métodos. Como, por exemplo, aqui o primeiro deles é o construtor. Nós temos aí o construtor como primeiro parâmetro, é o título do nosso componente, o título que vai ficar lá na nossa janelinha, quando esse componente for apresentado. O segundo componente é um texto que você pode inserir, já pode criar esse nosso componente na tela com algum texto. O terceiro método é o tamanho, o número máximo de caracteres que você vai permitir que o usuário faça a entrada de dados, né? Por exemplo, se nós tivéssemos aí um Twitter que fosse rodar no celular, né, Tereza? Nós teríamos aí um limite máximo de 178 caracteres, se não me engano. É 170 alguma coisa. Então você vai fazer uma restrição no número máximo de caracteres. Algumas mensagens também o pessoal restringe o tamanho máximo, né, para não ficar muito grande. Então são situações em que você vai usar esse parâmetro. E as restrições são o tipo de dado que você vai permitir que o usuário entre. Conforme aquelas máscaras que a Tereza já tinha mostrado na aula passada, também são as mesmas. Temos aqui o método insert, que vai te permitir inserir um texto na posição que você quiser. Por exemplo, na posição 0 vai ser inserido no início do text box. E aí você pode definir a posição de inserção desse texto, um novo texto. Temos também o quê? O getString, um método muito importante que te retorna o texto que está escrito naquele seu text box. Então, por exemplo, quando você for enviar uma mensagem, quando o usuário disparar o command de envio, você vai pegar o getText no text box e vai mandar lá para o canal de saída que vai fazer o envio da mensagem. Tá? Então, é bem simples aí, mas é um componente bastante utilizado. É isso aí. Então, vamos começar a visualizar como vai ser esse componente e depois a gente vê um exemplo. Né? Beleza, vamos lá. Então, seguindo os slides. Nesse slide a gente vê a imagem do text box, né? No caso foi criado aí, insira, digite uma mensagem, tá? Vamos ver melhor isso lá no nosso exemplo no NetBeans. Isso vocês podem encontrar lá na aplicação 12, tá? Lá no capítulo 5, vocês vão encontrar primeiro a aplicação 13 e depois 12, tá? Mas é essa a ordem. Então, primeiro a gente viu o list e o segundo exemplo com os componentes é da aplicação 12, que se refere ao text box. Bom, então, inicialmente, nessa aplicação, o que se tem são os imports, né, feitos igual na aplicação 13,
Nesse caso, foi feito o text box também, seria um diferencial. A classe, aplicação 12, extend de midlet e implements o command lister, né, que é a nossa interface. Bom, indo aqui no caso, o que foi criado, os objetos, display, sair, ok, e o texto. O texto foi um text box criado. Nesse text box, a gente tem um título, vai se chamar primeiro nome. O segundo parâmetro seria o conteúdo, que valor esse text box vai começar com um texto já previamente definido ou não. Nesse caso, foi vazio, não tem. 30 é a quantidade de caracteres. E o último parâmetro é exatamente aquela restrição como caractere de entrada. Então, o ponto N, ou seja, qualquer caractere, seja numérico, seja uma letra, seja um outro caractere especial, arroba, dólar, né? Então, é qualquer tipo de caractere pode entrar, né, pode ser digitado nesse texto. No construtor, então, nós criamos os commands, sair e ok, definimos os listers, né, os escutadores, indo direto para o nosso command action, né, o nosso escutador, o que nós temos aqui? Se ele for, se o C, no caso, for o command que foi acionado, foi igual a sair, ok, faz o destroy app, notify destroy, né, finaliza a aplicação, mas se for igual a ok, texto.setString, então estou definindo que o conteúdo do meu texto será olá, mais o texto.getString, ou seja, vai pegar o conteúdo que se tinha anteriormente, vai fazer uma concatenação com olá e vai definir esse novo texto no componente texto. E na sequência, texto.removeCommand, ok, ou seja, esse comando será retirado. Rodando a aplicação, vamos lá. Vamos ver a aplicação 12. Selecionando, então, a aplicação 12. Então, digite o primeiro nome, ou digite primeiro nome, vou colocar o meu, tá mais fácil. Então, aqui eu tenho o menu. Vamos supor que eu quero o ok. Definindo que o ok... Ou seja, a gente viu que tinha uma operação para isso. Quando eu clicar em OK, o meu texto será alterado, bem como eu não vou ter mais aquele comando OK, né, que teve um remove command. Então, o texto, o conteúdo do meu text box foi alterado e a gente pode observar que não tem mais o command OK. Só tem aqui situações para entrada de valores, né, entrada de dados, se é numérico, se é texto, mas o command, ok, ele foi eliminado. Então, basicamente é isso. Nessa aplicação 12, a gente consegue ver um exemplo de como é o funcionamento de um objeto do tipo textbox. Seguindo, então, né, voltando aí para os nossos slides, o próximo componente que nós vamos ver é o alert. Então, o alert é um dos componentes mais simples de alerta com texto e imagens. Nesse caso, ele não possibilita a inserção de componentes do tipo command. Nós já até falamos em aulas anteriores desse objeto que é do tipo alert. Embora se fale não possibilita a inserção de componentes do tipo command. Se a gente observar até naquela hierarquia, naquele relacionamento de classes, a gente pode ver que essa classe alert está na mesma linha, no mesmo alinhamento daqueles outros objetos do tipo form ou do tipo list. E ele sim, eu posso estar adicionando objetos do tipo command. Mas, no caso do alert, isso não é possível. Então, basicamente, já vai ser uma tela, né, que a gente vai estar apresentando uma informação. Então, nesse caso, eu não consigo estar inserindo commands para esse tipo de componente. Tá? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre o alert. Bom, o alert. Então, ele pode ser incorporado ao componente alert um texto e uma imagem, né? Normalmente se coloca uma imagem para reforçar qual é o alerta que está sendo apresentado ao usuário. Então, podem ser controlados 3 atributos a um objeto alerta. Vai ser o título dessa caixa, né, dessa alerta que vai aparecer, uma imagem e o seu conteúdo, o seu texto.
a gente vê que existem basicamente dois componentes do tipo alert, o modal e o cronometrado. Bom, o cronometrado, eu vou definir um certo período de tempo que aquele alerta vai ficar visível. Nós vamos ter um método para definir quanto tempo é esse, né? E a gente vai definir isso em milissegundos. Então, quando você precisa de um alerta que ele dure um determinado tempo, você vai estar criando um objeto do tipo alerta que trabalhe, né, tem um comportamento do tipo cronometrado. E, por outro lado, o modal, ele vai ficar visível para o usuário até que ele faça uma determinada ação, tá? Para dizer, por exemplo, que ele confirma uma ação, ou que ele já viu esse alerta, dentre outros tipos de alerta. Então, basicamente, cronometrado, eu vou estar especificando um certo período de tempo. Vamos conhecer mais sobre o alerta. No alerta, quais são esses métodos principais? O que eu posso estar utilizando? O primeiro caso é um construtor. O alerta, eu estou passando um string como parâmetro. Nesse caso, eu vou estar definindo o título do alerta. Na sequência, void setString, string texto. Então, eu estou definindo o texto, qual é o conteúdo, né? A mensagem que vai ser apresentada nesse alerta. O setTimeout, aí, ó, quando eu criar um alerta em que ele vai ter o comportamento cronometrado. Então, eu vou utilizar esse setTimeout e vou passar como parâmetro um valor inteiro. E tem que ressaltar que é em milissegundos. Então, tem que fazer a contagem direitinho para saber exatamente quanto tempo se quer que esse alerta fique visível, né? A gente não faz essa conta em milissegundos, a gente pensa em minutos, mas então tem que se fazer essa conversão para colocar aí como parâmetro. E um último método, né, dentre os métodos existentes, é você estar definindo qual é o tipo desse alerta. Então, a gente pode estar passando como parâmetro um objeto tipo alertType. Ou seja, quando eu crio esse alerta, vai ser um aviso para o usuário, eu posso estar definindo que tipo de aviso é esse. Então, existe o alertType e existem 5 opções relacionadas a cada um deles. Vamos conhecer esse alertType, bem como essas 5 opções. Então, a gente pode estar associando um alerta e depois qual o tipo desse alerta. Vamos conhecer então. Bom, o alertType é a classe alertType. É útil quando não houver a necessidade de apresentação de mensagem de texto, por exemplo, um sinal de advertência. Então, às vezes, até mesmo antes, ao invés de utilizar um texto, pode-se utilizar um alertType e eu definir uma imagem, né? Muitas vezes a imagem fala mais do que o texto. Então, é uma possível situação. Ou até mesmo, vamos pensar num jogo. No jogo eu posso estar definindo um alerta quando o jogo ser finalizado. Quando o jogo finalizar, o usuário pode ganhar ou perder. Então, você pode estar associando sons para o final do jogo você definir. Então, quer dizer, você vai definir um alerta e você vai associar um tipo de alerta. E para esse tipo de alerta existem determinados sons. Então, vai ser uns sons diferentes. Se ele ganhou o jogo ou ele perdeu o jogo. É uma situação também que às vezes você nem precisa ler o texto, né? Nem ler o alerta. O próprio som já você vai saber exatamente se ganhou ou perdeu. Vamos conhecer agora então esses 5 tipos de alertType. Bom, então vamos lá. O alertType. Então eu posso estar definindo sons, né? Então pré-definidos. Um primeiro caso seria o alarme, né? Um pedido. Ou quando você associa que aqui a 30 minutos você vai ter uma reunião. Então, vai estar soando lá um alarme, você vai estar associando a determinado pedido. O confirmação, por exemplo, posso estar utilizando um evento desse tipo quando eu quero confirmar, concluir um evento, né? Então, ou seja, salvar um documento. Então, eu posso utilizar esse tipo de alertType. O erro, aconteceu um erro, não tem, por exemplo, espaço suficiente para você instalar uma aplicação. Então, posso colocar um alerta do tipo erro. Info, dar uma informação, né? E o warning. O warning é o quê? Quando você faz uma operação perigosa, pode estar tendo um possível problema, então eu posso estar criando um alertType dessas situações. Então, a gente vai definir cada um desses tipos de alertType e a gente vai associar para cada uma das situações. Né? E a Tereza, a questão do alertType não oferecer o command é uma coisa bem lógica.
Porque se você tem um componente que é cronometrado, imagina você dar uma ação para o usuário, quando ele vai disparar o evento, acaba, sai fora. Então, é um componente que não tem a intenção de promover interação com o usuário. Ele tem a função dele é promover uma informação. Isso, de apresentar. Aviso. Exatamente, como o próprio nome já diz, um alerta. Né, que pode ser bem visível. Ou fez alguma coisa errada, ou só apenas uma informação. Exatamente. Né? E eu acho bastante interessante você estar associando o tipo de alerta a um alerta. A um alerta, né? Exatamente. Que diz, ó, se é errado, aparece aquele ícone vermelho lá, você fez coisa errada. Se não, é só uma informação, ou confirmação, uma informação. Então, todos os tipos aí. É isso aí. Vamos ver um exemplo? Acho que não sei como é que a gente está aqui, Tereza. Acho que de repente a gente vai para o próximo componente. O alert type é um velho conhecido do pessoal aí, né? Então vamos falar um pouco do outro. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse exemplo, né, o 14, entre em contato com a gente. Exatamente. Lá no ambiente. Acho que é mais válido a gente falar um pouco do ticker também, que é um outro componentezinho de informação, né? Só que o funcionamento dele é um pouco diferente do alert type. Então, na verdade, o ticker ele é um componente que você vai setar uma propriedade do seu objeto screen para que possa aparecer lá como se fosse um letreiro digital, né, que você encontra naquele letreiro digital na frente do ônibus lá, você encontra nas lojas, estádio de futebol, né, você encontra aquele letreiro. Então o ticker nada mais é do que um letreiro digital que fica constantemente passando na base superior do nosso display, né, na parte superior do display, constantemente até que você diga que ele vai sair. Então, a única requisito que você tem que ter para criar um objeto do tipo ticker, mostrar um objeto do tipo ticker, é ter um objeto descendente de screen. A única coisa que você vai precisar. Porque ele não é configurado através do setCurrent do display, e sim com o método setTicker que vem da nossa classe screen. Então vamos dar uma olhada aí, Tereza, o que nós temos mais? Vamos começar a conhecer os métodos. É importante a gente falar, né, Tereza? A velocidade e a posição do texto, que vai rolar na nossa tela aí, não são configuráveis. Então, isso aí vai depender bastante do quê? Da implementação do fabricante. Alguns fabricantes vão implementar de uma forma que ele vai passar mais rápido, outros de uma forma mais lenta. Você não pode codificar isso, né, esperando que vai funcionar de alguma determinada forma, como funcionou no emulador ou como funcionou no seu aparelho. Isso aí vai depender mesmo do fabricante. Então a gente não sabe aí como é que vai rolar nos aparelhos de vários usuários. A gente só sabe que o texto vai passar na tela. É isso que a gente tem que saber aí. Isso aí. E é um componente de apresentação contínua, né? Então ele vai ficar constantemente passando até que o usuário diga que vai sair fora. Ok. E os métodos principais? Então são dois métodos bem simples. O construtor, que você vai passar o quê? Uma string, que vai dizer o texto que vai ficar rolando na tela, né? Então vai ficar passando aquele texto lá. E o outro método é o setString, que você vai poder alterar em tempo de execução o texto que tá rolando na tela. Então a única coisa que o programador pode fazer aí é mostrar, setar o texto que está apresentando dinamicamente no momento e tirar o ticker da tela. Mais do que isso a gente não consegue fazer, tá? Então fica bem claro aí que é bem um componente de informação mesmo, bem simples. É isso aí. Nós temos aí então, Tereza, para fechar um exemplinho, né? Tem De mostrar como que funciona o nosso tickerzinho. Isso, ele vai estar na aplicação 15. Aplicação 15 aí da apostila de vocês, pessoal. Então vamos lá. A aplicação é bem simples, né? Nós temos aqui de novo o nosso display. Nosso display que vai armazenar a referência para o nosso display físico, né? Nós temos um command aqui sair. Nós temos o nosso ticker, nós estamos criando o objeto ticker. Olha aqui como a gente falou. A única coisa que ele vai receber no parâmetro do construtor é o texto. Olha o texto passando. E aí nós temos também o nosso formulário. Nesse caso, nós vamos utilizar um formulário para aplicar o nosso ticker, mas poderia ser qualquer um dos componentes que a gente viu na aula de hoje. Então, no construtor aqui, a gente valida a nossa referência para o display do dispositivo, como a gente já tem feito. E aqui utiliza, olha só, o método setTicker, que é um método que vem da classe screen, né? Então, passando como parâmetro o nosso objeto ticker. Aqui nós estamos setando o título criando uma nova label no nosso formulário, né? E vamos aqui inserir os nossos commands e vamos também adicionar esse formulário ao nosso tratador de eventos, que é
a própria classe, o this. Então o que esse programa vai fazer? Vamos dar uma olhada aí no nosso método command action. Então nós já temos aqui o command. Se o command disparado for igual ao sair, a aplicação vai ser finalizada. E aí a única coisa que nós temos que fazer então é rodar a aplicação para que o ticker apareça. Então vamos lá. Vamos rodar a aplicação aqui. Vamos até lá a aplicação. Aplicação 15. Aplicação 15. Olha aqui. Então, uma coisa bem interessante. Olha o que eu falei e olha o que aconteceu. Exatamente o que eu falei aqui na aula. Nós fizemos o programa pensando numa determinada situação, ou seja, imaginando que o ticker iria passar na base superior, né? Exatamente o que eu falei. E aqui aconteceu o contrário. Então, no emulador do NetBeans, o ticker foi colocado na base da nossa tela, como a gente pode ver aí. Então, realmente não dá para prever como que vai funcionar esse ticker. A gente sabe que ele vai passar, seja em cima ou embaixo, mas a gente não tem como prever porque vai depender mesmo do fabricante. Então, um bom exemplo aqui, e o ticker é um letreiro eletrônico, tá? Então, não se pode fazer aí pensando na posição, né, Tereza? Porque o texto não ficou condizente com... Em geral, ele fica em cima. Todos os dispositivos que eu testei até hoje, ele aparece em cima. Mas aqui no NetBeans apareceu embaixo. Então, beleza, é uma situação atípica aí da nossa programação. Então, a gente vai agora, né, Tereza, partir para a nossa revisãozinha. Falar hoje que ninguém entrou no nosso chatzinho hoje, a gente ficou esperando. Absurdo. Acho que o pessoal, sei lá, saiu pro lanche e não voltou mais. Então a gente está aqui esperando, né? E vamos ficar durante a semana esperando vocês no nosso fórum. Vamos fazer a nossa revisão então, Tereza? Isso. Então o que nós vimos? Vamos lá. Na sala de hoje. Nós falamos sobre, basicamente, os componentes exclusivos. Falamos primeiramente do componente list, né? Tem o exclusivo, o implícito e o múltiplo. Falamos na sequência do test box, né, a ideia das restrições para você estar entrando com a entrada, né, dando a entrada de caracteres, né, semelhante ao test field. O alert, juntamente com o alert type, então apresentando uma informação para o usuário, então você está definindo o tipo de alerta que será apresentado e finalizamos essa aula com o ticker, né, seria essa barra, seria um estilo um letreiro mesmo. Né? Letreiro digital, né? E aí, Tereza, é importante que o pessoal pratique esses objetos, tanto os itens adicionados ao formulário, quanto os objetos de screen exclusivos que a gente viu hoje, porque na próxima aula a gente vai começar a ver a questão de persistência de dados no celular. E para você fazer persistência, não há como fazer sem ter uma interface com o usuário, porque é ele que vai dizer no momento que ele quer inserir, no momento que ele quer consultar os dados. Então vai depender muito dos componentes que a gente viu na aula de hoje e também na aula passada, para que nós possamos apresentar as informações dos nossos registros aí para o usuário. O pessoal tem que estar craque com relação à interatividade, construção das interfaces. Componentes, tratamento de eventos e montagem de telas aí de interfaces com o usuário. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? A gente volta a próxima semana. Então, estudem bastante. Nós estamos no fórum lá. Estamos no fórum durante a semana. A gente está todo o tempo lá e qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem para nós que a gente responde o mais rápido possível, ok? Então, obrigado pela atenção, boa semana, noite. Bom final de semana para vocês. Até mais.